Estamos de volta com a Arena. A gente fala agora de um assunto que repercute mundialmente. Daniel Alves, jogador com mais títulos na história do futebol, está preso acusado de estupro. Em Barcelona, donos de boates aumentam a pressão sobre o brasileiro. E a associação que representa as casas noturnas quer entrar na acusação. Os detalhes com o nosso correspondente na Europa, Américo Martins. Vamos ver. Os empresários da noite em Barcelona resolveram entrar no caso da prisão do jogador Daniel Alves. A Federação Catalã de Discotecas e Bares entrou com um pedido formal na Justiça para se juntar à acusação contra o jogador, que foi denunciado por estupro e agressão sexual por uma jovem de 23 anos. O caso deixou furiosos vários donos de casas noturnas que têm investido para impedir episódios de violência sexual dentro dos estabelecimentos, inclusive com o treinamento de seguranças e funcionários. Agora, cabe à juíza responsável pelo caso decidir se os donos de bares e restaurantes podem se juntar ou não à promotoria nas acusações contra o jogador. A imprensa espanhola também publicou mais detalhes sobre as investigações da juíza e da promotoria. Segundo esses relatos, um dos fatos que levou à prisão preventiva de Daniel Alves foi a descrição feita pela jovem de uma tatuagem que o jogador tem no abdômen. A Alves teria entrado em contradição ao ser questionado sobre ela, porque disse inicialmente que estava vestido, mas a jovem só poderia ter visto a tatuagem, uma meia-lua na altura da cintura, se ele estivesse sem camisa. Ao contrário do jogador, a versão da jovem foi sempre a mesma e é considerada consistente. Da Europa, Américo Martins para a CNN Brasil. Muito bem, a gente começa o debate pelo Cazão. Cazão, eu confesso que quando eu vejo essas notícias de pessoas muito famosas, ainda mais ligadas ao esporte, envolvendo agressão de mulher, a gente já teve até caso de assassinato, né? Estupro, eu tenho aquele... Nós temos o Robinho, que é condenado a 9 anos de prisão na Itália, passeando na praia. Você jogando futevôlei. Jogando futevôlei. Pois é, aquilo desperta um nojo, uma repulsa e tal. Eu até demoro para começar a ler os detalhes, mas aí eu demorei um pouquinho e fui lá ler e os detalhes são sórdidos dessa história, né? A gente fica com uma repugnância maior ainda. Claro que sabe a investigação, tudo, etc., mas a coisa tá feia para ele. Tá crítica, porque a cada dia surge alguma coisa mais grave ainda. Assim, um resumo. Cara, ele... a primeira coisa, quando saiu a notícia, ficou público, ele gravou um vídeo, falou que não conhecia a menina, nem sabia o nome dela, primeiro. Aí foi até a Espanha para dar um depoimento voluntariamente e acabou sendo preso ali, algemado e foi preso, né? Então, depois ele fez um depoimento dizendo que foi ela que foi para cima dele e tal. Diferente. E agora ele quer dar um terceiro depoimento, ele quer falar uma outra história. E a menina manteve a mesma história, foi contando mais detalhes, outras testemunhas, o vídeo da boate. Então está tudo caminhando para uma situação muito crítica. Quando ele foi preso, sem fiança, cara, eu já falei assim, caramba, como que você vai prender o cara que é suspeito e sem fiança? Alguma coisa está avançando. Mas eu queria só dizer o seguinte, o que acontece... que eu já falo isso há muito tempo, cara. Eu bato nessa tecla há muito tempo. Eu não vejo jogador de futebol, eu não vejo futebol só com a bola rolando dentro do campo. Eu tenho uma visão bem ampla. Porque o jogador de futebol, ele é um cidadão brasileiro. É que os caras, algumas gerações para cá, eles estão confundindo. Eles acham que nascem jogador de futebol. Então, como o jogador de futebol pode fazer o que ele quer, porque o clube protege, o clube dá isso, eles acham que sai na rua e podem fazer o que quer também com as pessoas. Aí entra uma arrogância, a prepotência e a soberba. Porque no caso de assédio, a advogada pode até falar melhor do que eu, no caso de assédio, o homem, o machista, o cara que faz o assédio, ele chega com poder, ele chega desqualificando, diminuindo, porque ele só vai conseguir o ato criminoso tendo poder, diminuindo aquela pessoa e sendo mais do que ela. E isso vem acontecendo no futebol, principalmente, eu falo do futebol porque eu sou jogador e trabalho como comentarista e colunista no futebol. Eu vejo diversos, né? O caso do Robinho, aí, é vergonhoso o caso do Robinho. O Flávio Dino, né? Flávio Dino falou que vai averiguar se dá para cumprir a pena aqui. Tem que cumprir a pena em algum lugar, cara. Você não pode ficar livre e a vítima lá, sabe, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que aconteceu com o criminoso dela. Eu acho que é um desrespeito
as mulheres todas, principalmente aquelas que sofreram abuso de alguma maneira. E no caso do Daniel Alves, eu acho que a justiça espanhola teve como base, além de ter coisas para prender e não por fiança, o caso do Robinho. Eles não quiseram que o cara fosse embora. Se ele vai embora, é julgado, é condenado e depois não tem extradição. Então eu acho que vai ser um caso exemplar, caso seja confirmado, seja julgado e seja condenado. Se for condenado, eu acho que a condenação vai ser pesada e exemplar, para realmente parar com isso, porque não é só o Robinho, não está sendo só o Daniel Alves, tem jogador na Inglaterra, tem jogadores na Itália, tem espalhados pelo mundo todo, tem noticiários frequentes de jogadores, até no campeonato inglês, de estupro, sabe? O jogador de futebol, depois que virou celebridade, né? Porque antes, na minha época, a gente treinava para virar jogador de futebol, mas nunca perdia a posição de cidadão. Até no meu caso, que veio da democracia corintiana. Nós éramos cidadãos, só éramos jogador dentro do campo e no treino. E com a mudança de estrela do futebol para celebridade, isso complicou, eu acho que dificultou a cabeça desses caras, porque não tem um acompanhamento psicológico, então o cara se perde. Não é justificativa para erro nenhum, principalmente para um estupro, que não é erro, hein? Estupro não é erro, é crime. Então, eu acho que tem que ter um trabalho, eu acho que eu falei aqui da outra vez, trabalho psicológico na categoria de base, para as próximas gerações estarem bem melhor preparadas para viver a vida como uma estrela do futebol. Sabe? Porque eles estão confundindo as coisas, estão passando do limite. Casagrande, só um registro aqui, Raquel. O João, nosso editor-chefe, mandou uma notícia aqui que confirma o que você falou, que a prisão do Daniel Alves na Espanha também foi para evitar outro caso Robinho, que a decisão da juíza se baseou no fato de que o jogador não tem endereço fixo no país e que ele não poderia ser extraditado caso viesse ao Brasil. Então, houve essa preocupação também, diga. Não, porque o casal estava ponderando que, se ele for realmente continuar preso, pode se tornar um marco para evitar que outros casos como esse aconteçam. E aí, infelizmente, casal, acho que aconteçam fora do Brasil. Porque aqui no Brasil, e aí fui conversar com a Defensoria Pública, com juízas e advogadas que trabalham com isso, com defesa da mulher, você vê esses casos todos explodindo lá fora. E por acaso eles não acontecem aqui dentro do Brasil? Eu acho que o fato da gente não identificar casos tão graves e tão rumorosos envolvendo jogadores de futebol aqui dentro do Brasil diz muito sobre o Brasil. E aí elas estavam pontuando para mim o seguinte, por que na Espanha você logo detecta, você acha, ele realmente vai preso, e aqui isso deve acontecer várias vezes em diversas dessas festas, e ninguém sabe de nada, ninguém investiga nada, ninguém apura nada. E aí vários fatores que as defensoras públicas apontaram para mim. Primeiro, o papel da mulher, né? O discurso da vítima. O discurso da vítima no Brasil é sempre questionado, ela está sempre no banco dos réus, a moral da vítima está sempre no banco dos réus junto com o agressor, né? Sempre desqualificada, é a vida dela que está ali em jogo junto, se ela pediu, se ela quis, isso não só em casos de jogador de futebol, né? De forma geral, quando se trata de estupro. É muito difícil você colher os indícios de crime de estupro no Brasil. A moça ali na Espanha, ela é rapidamente levada da boate a um hospital, onde ela é tratada com respeito e já é feito o exame de corpo de delito. Aqui, a mulher tem que ser encaminhada, é só feito no IML, se não tiver IML naquela cidade ou naquela localidade, ela tem que ser levada para um outro IML, se for longe, ela tem que ficar sem tomar banho, tá? Sim. Mais de um dia, se demorar para chegar. Então, assim, é essa situação que vivemos no Brasil. E aí, um terceiro ponto que o Américo Martins, nosso correspondente especial, ele discutia, que é o papel dos estabelecimentos comerciais. Lá na Espanha, tem todo um protocolo em que a vítima sai desorientada, os funcionários reconhecem, já acolhem, já fazem todo um sistema que a protege. Aqui, o vídeo da câmera de segurança some. Sim. Você não tem nenhuma ajuda desses estabelecimentos, dessas boates, onde esses crimes ocorrem
para identificar e punir os culpados. Então, assim, infelizmente, Casão, eu acho que o caso do Daniel Alves pode se tornar um marco para evitar a ocorrência de crimes sexuais lá na Europa. Então, só uma coisa. Eu assisti há pouco tempo, 2 semanas atrás, um filme no cinema que se chama Ela Disse, que são das 2 jornalistas do New York Times que investigaram o caso do Harvey Weinstein, produtor de cinema, né, que está preso, pegou 25 anos por 2 crimes e está sendo ainda investigado por outros crimes, né? Então, em alguns lugares a coisa anda. E quando a coisa anda, começa a brotar outras coisas, né? Então eu fico pensando assim, cara, olha o caso, como está o caso do Daniel Alves. Já tem mais uma garota, amiga dela, dizendo que ele também tocou nela, né? Com 39 anos, vai fazer 40 anos. Caso seja confirmado, é a primeira vez? Será a primeira vez? Porque, na minha opinião, quando o cara parte por uma violência sexual, estupro, no mínimo ele tem desvio de caráter. Não é só a soberba, a arrogância e a prepotência por ser jogador de futebol. Vem do caráter, vem da formação. Isso aí é um desvio de caráter, porque você tem coragem de cometer um crime, mesmo sendo famosíssimo, milionário, casado, né? Podendo ter uma vida tranquila, por que o cara vai numa boate e comete uma violência sexual, né? Aí vem o distúrbio do caráter também. Essa informação foi do jornal espanhol La Vanguardia, que disse que a amiga contou à polícia que o Daniel Alves a apalpou violentamente, colocou a mão em suas partes íntimas até que ela conseguiu se desvencilhar e se afastar do jogador. Gisele, até nesse caso específico, me parece que não havia uma câmera dentro do lugar onde houve o ataque que está sendo apontado. Isso, obviamente, dificulta na hora da elucidação, mas há outros ingredientes em torno, como o que aconteceu imediatamente antes, o relato das testemunhas, o que aconteceu imediatamente depois, com você levar a informação à segurança da casa, que aí vai conferir, expulsa o jogador, o próprio exame a qual a Raquel se referiu. Quer dizer, você tem todo um conjunto e que culmina nesse depoimento de que ela reconheceu a tatuagem dele só porque ela esteve numa posição de vulnerabilidade. Então, qual é a singularidade desse caso e a dificuldade de responsabilização jurídica em geral, simplesmente com os testemunhos? É o que você disse, Felipe. A prova é sempre muito difícil. Então, o que é que se usa? O conjunto de indícios. Então, o indício deles entrando, o indício de como ela saiu, as câmeras, quando há câmeras e muitas vezes não existem. A defesa do agressor é sempre no sentido de desqualificar a vítima e isso muitas vezes funciona. Muitas vezes, inclusive, ela já é desqualificada ou ameaçada, então já tem uma certa aquiescência aquele ato de violência sob a ameaça de que, olha, eu vou te expor, então você não fale nada. Por isso, muitas vezes, muitas mulheres não denunciam. Raquel, isso é que é muito triste. A mulher acaba sofrendo a violência e não reclamando, não falando, não se expondo publicamente, justamente com o receio de como ela vai ser julgada. Imagine a tristeza e a dupla punição. A pessoa sofre uma violência sexual, faz a denúncia, é completamente desmoralizada e desqualificada, não consegue fazer a comprovação e vê ainda o seu agressor sair livre, ainda muitas vezes debochar dela. Completamente. E então, muitas vezes o agressor tem um poder econômico e de influência muito maior, o que gera medo também na vítima de ficar vulnerável. Detalhes. Posso falar um detalhe? Que está no inquérito. Ele se apresentou como outra pessoa para ela. Ele não falou que era o Daniel Alves jogador, ele falou que era uma outra pessoa que praticava um outro tipo de esporte completamente diferente. Não é o esporte que tem na Espanha lá. Então ele não se apresentou como o Daniel Alves, né? E eu li as reportagens que isso daí também pesou, porque parece que você prepara um álibi. É uma premeditação. Você prepara um álibi, né? Então quando a garota denuncia, aí vem a polícia atrás e fala, não, eu sou o Daniel Alves, sou jogador, né? Eu não sou um cara que joga esse esporte aí, né? Isso tudo é suposição, isso tudo está dentro dos inquéritos aí. E a outra coisa que está pesando também é que a garota não quer indenização. Ela renunciou à indenização. Ela não se interessa, ela não quer o dinheiro do Daniel Alves, ela quer o Daniel preso.
É isso que, em termos de opinião pública, confere mais legitimidade a ela, porque muitas vezes isso também é usado para desqualificar. A vítima só quer dinheiro, etc. Ela falou assim, não quero dinheiro, o que eu quero é que ele seja punido. Né? Então, assim, parece que a situação dele está pior. Só reforçando o ponto da Gisele, o crime de estupro, ele é muitas vezes um crime cometido onde só estão 2 pessoas. Sim. Você não tem testemunhas, não tem outros fatos que possam corroborar. Então, assim, você precisa acreditar na palavra da vítima. Exato. A palavra da vítima tem que ter valor. E as pessoas, principalmente aqui no Brasil, há muita dificuldade por conta do ambiente machista e da cultura machista de você conseguir valorizar a palavra da vítima. E aí, quando vem uma defesa baseada em desqualificar a trajetória moral, a moral da vítima, o histórico dela, o histórico de relacionamentos dela, é uma narrativa que cola de forma muito fácil e acaba aí muitas vezes inocentando o criminoso. Diego, o que você avalia a respeito desse caso? Felipe, sabe o que me dá gastura ao ouvir essa história toda? É o medo do que pode acontecer daqui para frente. Daniel ser condenado, ser preso, cumprir pena, vai ser solto em algum momento, pode ser voltar a jogar no Brasil, ser acolhido por algum time com patrocínio e virar celebridade, com gente tirando selfie com ele, ovacionando ele nos estádios, como a gente viu recentemente com um jogador que assassinou a companheira. Então, isso me dá uma gastura do que pode acontecer ainda em relação a esse assunto. Agora, um comentário solto aqui, aproveitando que a gente está com o mestre Casão aí no estúdio. Eu sou do tempo, Casão, em que a gente admirava o jogador porque jogava bola, porque voltava marcando, porque pedia bola, né? Porque corria atrás de bola, jogava com amor, jogava com paixão, não era jogador modelo que cada dia tem um corte de cabelo diferente, que passa mais tempo participando de propaganda do que treinando lá no CT. Tem muita coisa hoje em torno do jogador de futebol que muitas vezes, é claro que não dá para generalizar, mas isso já foi apontado por grandes jogadores, o Zico mesmo fala em entrevista. Não, agora teve um jogador que me pediu um tempo para colocar ele no time quando o Zico estava treinando, porque ele queria ajeitar o penteado no telão e tal, etc. Então, assim, tem muita vaidade nesse meio, em razão até da comunicação audiovisual, da projeção que ganhou o futebol com todas as redes sociais, enfim, todo esse universo que gera maior influência para aquela estrela. É o estrelato do qual você estava falando, e muita gente se sente onipotente diante do estrelato. Então, o lance é assim, o futebol, ele é outra coisa. Não é mais como era, vamos colocar até 2014. De 2014 para frente, mudou completamente. Tem redes sociais, tem internet, né? Você tem propaganda para tudo. Eles perdem muito tempo em redes sociais postando coisas que não tem nada a ver com a profissão. E, cara, é óbvio que perde o foco. Dificilmente você vê... Por exemplo, você pega o jogador... Eu fiz a Copa do Mundo. Você pega a França, você pega o Mbappé, né? O jogador Mbappé. O que você vê do Mbappé nas redes sociais? O que você acompanha do Mbappé nas redes sociais? Que ele fez 5 gols outro dia no jogo. Ele fez 5 gols, ele fez 3 na final. O que você vê do Messi? O Messi foi o melhor jogador da Copa, foi campeão do mundo, fez 2 gols na final. O que você acompanha desses jogadores? Isso. O que você acompanha do jogador brasileiro? Nova namorada, novo pintou o cabelo com essa cor, olha a roupa que o cara está usando, a propaganda de isso ou daquilo, sabe? Então, o jogador brasileiro, ele se envolveu dentro do pacote, e eu não estou fazendo uma crítica, eu estou relatando a diferença de como se lida com esse novo momento no futebol, os jogadores europeus com os jogadores brasileiros. Tem uma diferença muito grande de como lidar com a posição de celebridade hoje, né? Os jogadores europeus, eles são muito menos celebridades, eles são mais jogadores de futebol do que celebridades. E os brasileiros, eu acho que eles são mais celebridades do que jogador. E você vê a necessidade de um acompanhamento psicológico do clube. Necessário. Até um certo patrulhamento no bom sentido, quer dizer, o clube... A questão é assim, eu não acho... Patrulhamento, eu não gosto nem de ouvir. Eu sou contra patrulhamento. Eu falei só para apimentar, né? Eu acho que tem que ser assim. Acompanhamento psicológico. O garoto, a grande maioria, sai de uma família complicada, de uma situação financeira ruim, muitas vezes passa fome e, de repente, tem muito talento e, com 16 anos, vira o Endrick.
16 anos, grande jogador do Palmeiras, um moleque. Tá todo mundo apostando que vai ser um fenômeno, pode ser mesmo que tem talento. E aí, como que funciona a cabeça desse garoto? Você só vai, joga, pega experiência, vende ele pro Real Madrid, que já tá vendido, ele vai chegar como no Real Madrid? Né? Eu acho que o clube tem obrigação de cuidar da saúde mental dos jogadores de futebol, principalmente da base. Eu falo principalmente da base porque é a formação da saúde mental. Mas no profissional também tem que ser acompanhado. Numa Copa do Mundo, porque as pessoas no Brasil, elas não entendem muito o que é terapia, qual é o trabalho do psicólogo. Eu não sou louco, eu não estou com problema. Gente, quais são os problemas que você vai tratar no psicólogo? Pô, a sua ansiedade, a sua impulsividade, o seu medo de alguma coisa, o seu receio, a sua desconfiança, a sua dúvida em você mesmo. Estou falando isso de Copa do Mundo. Eu vou jogar, amanhã eu vou estrear na Copa do Mundo. Hoje, a véspera. O que está acontecendo com o meu corpo na véspera? Cara, eu era atacante? Pô, e se eu fizer o gol, o time vai ganhar. Pô, mas se eu não pegar, e se a gente perder, dá aquele frio na barriga, dá um medo. Você fica com receio. A psicóloga vai te responder essas sensações que você está tendo e vai te tranquilizar. Não é que ela vai acabar com essas sensações, ela vai fazer você lidar. Ela vai ensinar você a lidar, sabe? Porque você não resolve esses problemas, você aprende a lidar. E é isso que está faltando, assim, para todas as pessoas, na realidade. Mas falando de futebol, principalmente na categoria de base, a formação mental, cuidar da saúde mental e ajudar o garoto a lidar, né? Aprender a lidar com as mudanças da vida, ganhando muito dinheiro, vai para a Europa, enfim, todas as mudanças que acontecem no futebol. A pessoa não é preparada. Né? E o psicólogo, a psicóloga no futebol brasileiro, ele é muito negado. Os clubes resistem, acham que só é ir no extremo. Você, quando vai para um extremo, é porque você já está mal. A terapia serve para você não chegar ao extremo de uma depressão, de qualquer tipo de problema emocional, uma queda emocional, de uma recaída emocional. Para isso serve o psicólogo. E eu acho que tem que ser trabalhado. Para tratar suas pulsões, suas taras, né, se for o caso. Quer dizer, o sujeito precisa falar aquilo para evitar que ele faça uma ação prática. Você tem que colocar para fora. Que eventualmente passa pela cabeça dele, mas que pode ser reprimido. E o que a gente viu acontecer, que a gente não viu acontecer, mas é que esse episódio está mostrando, é algo que deveria ter sido reprimido e não foi. Quais são as possíveis consequências jurídicas, Gisele, trazendo de volta aqui para esse terreno? Quer dizer, uma responsabilização por estupro é algo muito grave, ele pode passar anos na cadeia. Pode passar anos na cadeia, ele pode ter a condenação máxima lá do Código Penal espanhol. Pode, eventualmente, se for o caso, existem possibilidades. A Espanha e o Brasil não têm contrato bilateral de extradição, mas há alguns casos em que pode haver o cumprimento de pena, parte na Espanha, parte aqui, mas é uma pena muito severa e tem que ser uma pena muito severa, Felipe. Por quê? Porque não é só a sanção para que a pessoa pague pelo crime que ela cometeu. Ela precisa entender que ela não pode mais cometer aquele crime. E nesse caso do Daniel Alves, sem dúvida nenhuma, ele precisa ser um exemplo para frear outros ânimos de outros esportistas, jogadores, atores, enfim. Homens que se veem nessa posição de superioridade, de poder e que se colocam e avançam e cometem crimes contra as mulheres. Infelizmente, no Brasil, a Raquel estava falando que é muito difícil. O que nós vemos muitas vezes são casos em que uma mulher denuncia, mais uma, e depois é que se tem uma sucessão de denúncias, é que começa uma investigação e aí, nessa investigação, descobrem-se múltiplas vítimas. Então, Os casos que nós temos aqui de condenação, infelizmente, são esses, de agressores que, depois de agredirem muitas vítimas, a primeira foi desqualificada, a segunda também, a terceira também, vários deles. O caso do menino Henri, o vereador chamado de Jairinho, eu nem gosto de falar no diminutivo, que parece um apego àquela figura, também foi no âmbito daquela investigação, da tortura e do assassinato, dos quais ele foi acusado, que apareceram outras mulheres com relatos de agressões anteriores. Então, muitas vezes é importante o holofote sobre um caso desse, que gera uma segurança que outras vítimas não sentiram antes, quando eventualmente não havia holofote, porque não havia envolvimento de alguém mais famoso, ou não foi descoberto da devida maneira, enfim. Felipe, em muitos casos, quando a vítima é muito jovem, quando você ouve o depoimento, ela não percebe que ela sofreu a agressão sexual. Então, se você ouve os depoimentos,
muito tempo depois é que ela vai perceber, ela sentiu um desconforto, ela não aqueceu aquele ato, mas ela acabou sendo envolvida, foi convencida e muito tempo depois é que ela para pensar e conversar e aí é que ela percebe. Então, muitas vezes o que se questiona é isso, mas por que você veio denunciar só agora se isso aconteceu tempos atrás? Mas porque a vítima leva esse tempo, muitas vezes, se a vítima é jovem, ela leva esse tempo até para constatar, porque acho que o organismo entra em choque tamanho que ele nega aquele fato para a própria pessoa. Então, é um crime terrível. Para nós, mulheres, é uma dor tremenda falar de um assunto como esse. Casão, seu comentário final sobre esses jogadores que se acham acima do bem e do mal, ou um recado para os jovens jogadores, ou para qualquer pessoa que esteja lidando com o estrelato, né? O que deve preocupar essas pessoas? Assim, eu toco muito nesse assunto há muito tempo. Sou até muito atacado por causa disso, até pelo grupo de jogadores de futebol mesmo. Porque você só consegue resolver, ou pelo menos minimizar esse tipo de coisa, se você denuncia, se você fala, né? A imprensa esportiva brasileira, ela deixa um pouco de lado esse tipo de crime, ou esse tipo de comportamento, e só fica mostrando o futebol, fez gols, destaca só isso. Eu não gosto de destacar isso, eu gosto de destacar o comportamento do cara, porque aí muitas pessoas falam assim, pô, o cara, você é comentarista esportivo, você tem que falar do que ele faz no campo. Peraí, e o que ele faz fora? Fora do campo, o que ele é? Ele é jogador de futebol 24 horas por dia? Ele pode chutar a bola, chutar a bola realmente em qualquer lugar? Ele pode ir na boate e chutar a bola? Ele pode ir no restaurante e chutar a bola? Não, o cara tem que ter um comportamento. E se você não denuncia, comentando, se a imprensa não coloca isso publicamente, eu acho que não freia. Eles vão sempre se sentir protegidos, com coragem. E o homem que tem o poder, né, de posição, ele tem que entender que o poder ele conquistou, mas ele não pode tudo. Ninguém pode tudo. Existe um respeito, existe um limite, existe uma ética de comportamento de um ser humano. E você não pode passar isso daí. E muitos passam, porque acham que pode tudo. O poder não é o problema. As pessoas vão crescendo na profissão e criam um poder natural. O problema é que acha que pode tudo por causa do poder. Certo. A gente faz o trabalho de vigilância jornalística em relação à política, mas muitas vezes no universo do esporte e do entretenimento, como aquilo é muito glorioso e as pessoas querem esse lado alegre, falta um pouco mais de análise de comportamento humano até para dar limite, por meio do debate público, a essas pessoas. Muitas acabam ficando sem.